Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos. Olá, boa noite. Está começando pelo canal 22 TV Pantanal, Rede TV, programa Conexão Poder, nesse 7 de junho de 2015. Hoje a gente entrevista os vereadores de Cuiabá, Dilemário Alencar, do PTB, e ainda Renivaldo Nascimento, do PDT. Eles trazem alguns assuntos incomuns, como por exemplo as reclamações em torno dos serviços prestados pela CAB. Conexão Poder está começando. Tanto Renivaldo quanto Dilemário contestam os aumentos da concessionária de água CAB Cuiabá. Após presidir uma CPI contra a concessionária, Renivaldo tentou uma vaga para deputado estadual em 2014, mas com apenas 9.451 votos não foi eleito e retornou à Câmara, onde agora critica e tenta impedir a implantação do feriado municipal do Dia do Evangélico. Já Dilemário foi chamado de irresponsável e acusado de promover a morte pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana ao tentar impedir a aplicação de multas por radar na Avenida Miguel Sutil, a qual argumenta ser uma rodovia federal. Pois bem, conosco nessa noite, nos dando uma força aqui, a jornalista Ana Carla Costa e também o jornalista Abdala Zarou, que também frequentemente está conosco aqui no Conexão Poder. Vereadores, boa noite, domingão aí, mais uma semana está chegando e eu queria já abrir, Dilemário Alencar, o senhor que tem aí contestado as questões envolvendo a CAB Cuiabá, mesmo tem ocorrido também com o Renivaldo Nascimento, né? O serviço que nunca está contento da população, que os senhores dissessem aí a respeito dessa nova agência que foi criada, a esperança está renovada, enfim. O que a gente pode esperar em relação à CAB Ambiental a partir de agora? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a Abdala, a Carla, você, Paulo. Para mim é uma satisfação estar aqui no programa Conexão Poder para a gente estar falando um pouco das nossas ações na Câmara Municipal. No que tange a CAB, a gente vinha, desde o início que nós assumimos a nossa legislatura, cobrando para que, de fato, a CAB cumpra o contrato de concessão assinado com a Prefeitura de Cuiabá, contrato este que, para mim, está muito claro. Tem o prazo para a universalização da água, que venceu no último dia 18 de abril, de 3 anos, e de 10 anos para a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Eu fui autor do requerimento que convocou o diretor da CAB para se explicar o porquê não cumpriu o prazo da universalização. E aí ele veio com essa pérola de que não existe a obrigação contratual de universalizar a água, a distribuição da água em 3 anos, mas sim de padronizar a rede para dar acesso à água. Ocorre que essa padronização, quando a CAB recebeu da Sanecap, já havia por volta de 85%. Padronização é hidrometração, colocar os hidrômetros nas residências. Ora, isso aí foi feito, mas isso só ajudou a CAB a aumentar a receita. Mas a água que é boa chegar de forma contínua... E que era compromisso? Compromisso, inclusive eu consegui resgatar uma entrevista com a atriz global, a Patrícia Pilar, porque quando a CAB chegou aqui, contratou essa atriz e fez uma propaganda muito forte. Não era entrevista, era propaganda, era uma propaganda, VT. Correto. E eu coloquei várias vezes na tribuna da Câmara Municipal como exemplo de que a CAB tinha compromisso de universalizar a água em 3 anos. Mostrei essa propaganda várias vezes. E agora nós estamos na expectativa da apresentação de um relatório da nova diretoria da ARSEC, que vai remeter esse relatório à Câmara Municipal, também ao Executivo, sobre essa questão da universalização ou não. Eu também participei, junto com o Renivaldo, de uma audiência feita pelo Sindicato da Construção Civil, onde eles fizeram uma análise técnica jurídica do contrato, e lá fica muito claro que existe sim
a disposição contratual de universalizar a água. O fato é que a CAB não universalizou e agora tem essas notícias nacionais de que o dono do grupo majoritário do qual a CAB pertence, que foi preso na Operação Lava Jato, né? A empresa pediu recuperação, esse grupo, recuperação judicial na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, e está muito nebuloso. Será que a CAB tem capacidade financeira? Será? Pois é, tem esse ponto de interrogação. E nós, vereadores, estamos fazendo um esforço no sentido de que a CAB apresente esses dados. Senão, a Prefeitura, na minha opinião, já tem as condições legais de intervir junto à CAB. O que não pode é ficar faltando água diariamente nos bairros de Cuiabá e a CAB não cumpre os seus compromissos. Vereador Renivaldo, só para ele, Ana, o Renivaldo até dar o seu boa noite aqui. O Renivaldo presidiu a CPI aí da CAB, que teve muita conversa, muita polêmica, as pessoas discutiram muito e ao final houve relatórios e o senhor mesmo teve um relatório em particular. Eu queria saber que alguns pontos foram elencados nesse relatório e até agora o que foi feito em termos de resolução. É isso aí. O que tem que ficar claro para a população cuiabana é que uns 6 meses naquela Casa de Leis eu convoquei, implantei uma CPI para discutir essa situação. Isso há 2 anos, há 1 ano e meio, para que se evitasse justamente o que está acontecendo hoje, discutindo o leite derramado. O leite derramou, chegamos aos 3 anos, não fiscalizamos, nem aquela casa fiscalizou, nem a prefeitura fiscalizou, porque não tinha dados suficientes, não tinha subsídio para se fiscalizar. Implantamos uma CPI, muita polêmica, tivemos que entrar com mandado de segurança contra a mesa diretora naquela época, para que essa CPI fosse implantada, para que aquela casa discutisse juntamente com os órgãos, com as entidades organizadas, com a Prefeitura Municipal de Cuiabá. A CPI não foi levada muito a sério, nem por aquela casa, e nem pela Prefeitura, e muito menos aí pelos órgãos constituídos. Tivemos sim, o relatório está lá claro, eu tive com o vereador Chico 2000, para que eu não entregasse um relatório separado. O 2000 era relator da CPI. O Chico 2000 era relator. Discutimos e fizemos audiência pública com a população, fizemos audiência na época com a diretoria da CAB, fizemos audiência com a diretoria do Sinduscom, fizemos oitivas com essas entidades. E o que aconteceu? Por quê? Outra coisa, qual que era o negócio da CPI? A CPI tem que ter um objeto específico, sob pena de ser nula. O objeto específico daquela CPI, eu sempre disse, não era buscar desvio de conduta de servidor público, não era buscar desvio de dinheiro público, nada disso. Discutir contrato, não era isso. O objeto específico da CPI era a morosidade das obras, a letargia das obras, dessas obras. Mas só para responder a sua pergunta, que ficou 3 pontos, estão lá 3 pontos claros no relatório. Primeiro, que a empresa deveria apresentar sua capacidade de investimento num prazo 15 dias. Que a empresa deveria apresentar um plano de engenharia também num prazo talvez 60 dias. Que a empresa deveria apresentar um planejamento de execução. Porque até então, até hoje, não se tem esses dados. Mas, vereador, boa noite. Boa noite. O senhor teve acesso ao contrato que foi firmado da Prefeitura com a CAB? Tive acesso, sei. E nesse contrato constava a questão da universalização, do prazo, né, essas metas que teriam um prazo? Porque, assim, os diretores falam, a CAB veio há pouco, e eles demonstram muito segurança jurídica nesse ponto, de que não existe nenhuma meta de universalização num prazo de 3 anos. Né? Existe ou não essa meta? Existe. Até eu tenho formação em Direito, também tenho formação em Direito, e posso garantir aqui que tem sim essa meta de 3 anos. Até porque o contrato devia ser Então ela não cumpriu, né? Porque exato, devia ser mais específico. Na época, os gestores políticos da época, diga-se Prefeitura Municipal de Cuiabá, tinha que ter tido mais responsabilidade. O prefeito na época era o Chico Galindo. Exatamente. Devia ter tido mais, e seu grupo de assessores técnicos. Mais responsabilidade, deixar as coisas mais transparentes. Mas o Júlio Pinheiro também estava nesse processo. Mas a Prefeitura que fez o contrato, não foi a Câmara. Mas a Câmara naquele autoriza. Momento ele poderia ter evitado. Sim, também os vereadores. Não só o Júlio, mas todos os vereadores. Todos, lógico, são agentes políticos, tem que ter responsabilidade. Foi falha técnica ou foi má fé? Eu não posso dizer falha isso, política. que é subjetivo. Agora, eu posso dizer que o contrato realmente ele é falho, ele é genérico. Agora, posso garantir aqui
que ela estava sim obrigada a universalizar a água em 3 anos. Até porque porque lá no contrato, de forma específica, ele diz o seguinte, que faz parte desse contrato o edital e seus anexos. No edital, ele tem que cumprir, porque existe um cronograma lá de um planejamento de execução temporal para se executar esse serviço em Cuiabá. Então, não tenho dúvida nenhuma que em 3 anos teria que universalizar essa área. Mas, vereador Dilemário, se o senhor concorda com o Renivaldo, havia tantas falhas assim no contrato, por que vocês, como um todo, não só a mesa diretora da Câmara, não intervieram no sentido de fazer que isso fosse revisto e impedir o pior, e o pior acabou acontecendo? Paulo, a diretoria da CAB está achando que o povo de Cuiabá é bobo, que aqui só mora bobo. É bobó, claro, cheira. Como diz o nosso governador Pedro Táxi, bobó, cheira, cheira, nós não somos, o povo de Cuiabá merece respeito. O contrato, ele remete, como o vereador Renivaldo falou, a outros documentos, a outros anexos. Começa com o edital da licitação. Depois vem o Plano Municipal de Saneamento, aonde os concorrentes têm que atender o que está escrito lá. Depois vem outros documentos, como a própria proposta técnica da empresa para participar. A proposta técnica da CAB remete à universalização de 3 anos. O termo de referência são 4 documentos e todos remetem esse prazo de 3 anos. Então, na verdade, para mim está muito claro, a CAB não tem mais capacidade financeira de cumprir o pactuado do contrato de concessão feito em 2012. Vereador, e nós estamos à espera do relatório agora dessa nova agência, a ARSEC, que é uma super agência, né? Com gente séria lá, né, no comando. Eu confio federal, muito no trabalho. Mas, vereador, eu acho presidente. muito difícil a Prefeitura de Cuiabá ela encerrar o contrato com a CAB. Até porque, para ela encerrar esse contrato, fazer essa suspensão, a Prefeitura teria que dispor de 140 milhões de reais. Não, discordo totalmente. Para poder suspender esse contrato. Quando um dos contratantes não cumpre as cláusulas contratuais... Mas é um cheque calção que ela deu para o contrato. Essa multa, olha, vários jornalistas estiveram presentes. Eu acho muito difícil isso acontecer. Vários jornalistas estiveram presentes. O Sinduscom é uma entidade séria, fez uma análise técnica desse contrato, jurídica, e está muito claro. Quando a CAB descumpriu o prazo da universalização, essa multa não tem que a Prefeitura pagar, não. A Prefeitura, por exemplo, pode fazer uma intervenção administrativa na CAB, de 90 a 60 dias, para ver o que está acontecendo. Agora, o que não pode é ficar a CAB omitindo dados, a nova agência... ela não consegue esses dados, a Câmara não consegue, o Poder Executivo... Eu vi uma entrevista ontem do secretário Rogério Galo, ele falando que a CAB não respondeu praticamente nada. Mas a agência reguladora tem poder para isso, Dilemário. Pois é, agora eu espero que essa tenha, né? Com certeza. Porque a outra fez jogo da CAB. Vereador Dilemário, o senhor é do PTB, partido do ex-prefeito Chico Galindo, e estava na Câmara na ocasião da concessão. Não estava na Câmara na ocasião? Eu era secretário. O senhor estava dentro da administração. Naquele momento, se tinha conhecimento desse contrato, porque falar essa questão das falhas contratuais, né? Muitas coisas não estão contidas nesse contrato para exigir que a CAB realmente preste um serviço de qualidade dentro desses prazos. O senhor foi discutido isso? O senhor acha que foi má fé, foi falha técnica? O que aconteceu naquele momento da concessão? Olha, eu me lembro que para fazer esta concessão foi feita várias audiências públicas, certo? Agora, o que nós não podemos ficar é confiando só na palavra da CAB. A própria Justiça mato-grossense notificou a CAB para a CAB provar se não existe esse prazo de concessão. Está aí. A CAB tem mais 10, 15 dias para responder. A própria Justiça Estadual está dizendo tem o prazo sim de 3 anos. O Sinduscom está dizendo tem o prazo de 3 anos. O Executivo Municipal está dizendo tem o prazo de 3 anos. A Câmara Municipal está dizendo tem o prazo de 3 anos. Então a gente não pode ficar confiando apenas na palavra da CAB. A CAB, se não ficar muito claro, por isso que eu defendo que a Prefeitura tem que fazer uma intervenção administrativa, juridicamente cabe isso,
porque senão vai ficar essa novela toda. Outra coisa, a CAB não está dando conta, não tem capacidade financeira, vamos buscar outra alternativa. Aqui em Campo Grande deu certo a concessão, né? Tem empresas que podem vir aqui e assumir esse contrato. Agora ficar refém, dizendo, vai ter que devolver 140 milhões. Não, mas tem que ela não cumpriu as cláusulas contratuais. Mas tem um detalhe. Eu quero saber se a população está faltando água em Cuiabá ou não está. A questão é o seguinte, vereador Dinamarca, o que acontece? Nós somos sabedores, no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2009, lá é muito claro, tem mais de 600 quilômetros de rede de água que tem que ser trocada aqui, que são redes de água de ferro fundido e de amianto. Tem que ser trocado. Agora, 600 metros estão aí embaixo da terra, tem que ser trocado. No grande centro de Cuiabá. Nunca se furou 1 metro sequer para se trocar isso aí. Por causa do centro histórico, uma série de situações. Tá certo? Agora, também no Plano Municipal de Saneamento Básico, diz lá que 99% já, quer dizer, a população de Cuiabá já tinha esse serviço à sua disposição na sua residência. O Plano Municipal diz isso. Quer dizer, para mim, o que é a universalização de água? É levar essa rede a 100%, que é 99%, já é praticamente 100%, nunca tem 100%. Só 10%. Ou seja... Já estava, vamos colocar assim. Então a discussão, a situação é bastante melindrosa. Existe aí, eu não vejo só, com todo respeito aqui... Eu acho que é a fome com a vontade de comer. Boa vontade. Eu acho o seguinte, então, boa vontade. A gente vê que a situação ela já está feita. Não, é meio complicado, eu acho, na minha opinião, meio complicado romper essa situação. Com certeza. Agora, eu acho assim, a gente tem que pegar as pessoas responsáveis politicamente que fizeram isso. Responsabilizar os ex-gestores que fizeram esse contrato, que fizeram a concessão da CAB. O que acaba ficando aí, claro, evidente, Dilemário e Renivaldo, é que o poder legislativo está impotente diante de uma tomada de providências, né, por parte da concessionária. A população, nem se fala, também está impotente, porque reclama e a Caixa de Ressonância seria a Câmara não tem conseguido agir no sentido de fazer com que a agido. Agora a Prefeitura Municipal de Cuiabá tem que ter um titular do serviço. De um contrato, que nem diz ali o Abdala Zaru, está presa a essas cláusulas contratuais aí, que o Dilemário discorda, que há a possibilidade de romper. O que ocorre é que entrou CPI, saiu CPI, entrou requerimento, entrou Dilemário saiu a mais, entrou a reclamando, saiu a mais, entrou agora a nova agência, e até agora nada. Se você for lá no Santa Laura, na região do Osmar Cabral, está sem água hoje. Paulo, está sem água e a conta chegando, né? E a conta chegando. Ana Carla Paulo, o que acontece? Eu concordo com você plenamente. O que acontece? Nós temos que trazer a solução. Não adianta ficar só discutindo. Eu criei CPI, eu vou dizer uma coisa aqui, publicamente. Eu criei CPI naquela casa, após 2 tentativas de colegas de implantar CPI, não conseguiram, eu fui e coloquei. E tive que andar com a segurança. Eu tinha cansado também de ficar vendo a gente, vereador, só reclamando. Só tá ruim, não. Vamos trazer a solução para o problema. Agora, o que a Câmara Municipal de Cuiabá fez o seu serviço? Demonstrou, trouxe a solução. Agora, o titular do serviço é a Prefeitura Municipal de Cuiabá. E o que acontece também? Existe uma agência reguladora e fiscalizadora. Como bem disse o vereador Dilemário. Tinha que não regulava e nem fiscalizava, né? Tinha o poder, mas não fazia acontecer. Hoje nós temos aí, acredito nessa nova agência reguladora, e como o vereador Dilemário colocou bem aqui, a Prefeitura Municipal de Cuiabá tem condições de tomar outras atitudes. Concordo também com a Abdala. Não sou a favor de cisão de contrato. Não sou tão também radical assim. Mas não é ser radical. Exato. Mas eu sou a favor. Não é ser radical. Paulo, eu sou a favor, sabe o que, Paulo? Um contrato que não funciona não é ser radical. Sim, Paulo. Tem que trazer, sabe o que, Paulo? Olha só. Existem consequências, vamos dizer, por uma cláusula não cumprida. Tá certo? Tem que exigir aquilo ali. Porque já foi tem vara mágica, vai depender de exigir, fazer cumprir. Vocês, eu falo, o corpo todo da Câmara Municipal não tem conseguido, não tem tido força para fazer... É por isso que eu digo aqui, Paulo, a Prefeitura Municipal de Cuiabá tem que tomar atitudes. O presidente da CAB, o diretor-geral da CAB, não sei, esteve lá... Antônio Dalai passou mel na boca dos vereadores, com respeito que eu falo. Mas ele acabou saindo de lá com a razão. Não. Deixa eu só intervir aqui. Não houve... eu fui o vereador responsável pela convocação do diretor da CAB. Primeiro, nós queríamos saber do porquê da não universalização. E sobre essas notícias de que a CAB Cuiabá está quebrada, falida. Toda hora saem as notícias, até a nível nacional. O grupo
Está envolvido naquele escândalo da Lava Jato, né? O grupo Galvão tem 80% das ações da CAB Cuiabá. E os outros 20% são de empresários aqui local, né? Então, veja só, eu penso o seguinte, quem que é o poder concedente do contrato de concessão? Quem que é? Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Cuiabá. E aí, um dos princípios legais é o princípio da continuidade. Hoje o prefeito é o prefeito Mauro Mendes. Ele acertou quando notificou a CAB há 30 dias para apresentar se tem condições financeiras ou não de continuar tocando. O procurador-geral do município já recebeu essa resposta. A CAB disse que tem condições, que tem mais de 250 milhões a receber de um financiamento do BNDES. Ocorre que na prática, você observa que a CAB não vem pactuando o que está no contrato. Gente, quantos quilômetros de rede de tratamento de esgoto a CAB fez até agora? Já passou-se 3 anos. Sabe o que ele quis dizer lá para nós? Que a CAB tem 30 anos para universalizar a água então, não 30 anos. Essa palavra. Então, é o contrário. Ele colocou claro isso. Eu fiz a pergunta. A deles é diferente. Exatamente. Eu fiz essa pergunta. Então, quer dizer que o povo de Cuiabá vai ter que esperar 30 anos. Não pode nem poder obedecer mais. O prazo da CAB é esse. Mas, vereador, é tipo assim... Vamos encerrar esse assunto. Só rapidinho, só para encerrar. Agora, então. só para colocar, tudo bem, a Câmara tem seus defeitos, os vereadores podem ter pecado, agora tem procurado fazer sua parte. Por exemplo, quando a CAB tentou aumentar a tarifa de água em fevereiro de 2013, a Câmara levantou a voz e conseguimos barrar esse aumento que a CAB queria fazer. O vereador Renivaldo procurou fazer a CPI, o vereador Delemar tem levantado a voz, convocamos. Agora, a Câmara não tem poder resolutivo judicial para intervir. Só quem tem é o poder concedente, que é a Prefeitura. Eu volto a dizer, a Prefeitura já tem as condições jurídicas, sim, de fazer pelo menos uma intervenção administrativa na Câmara. Sim, poder lá atrás. E que deu a concessão. A Câmara aprovou a concessão. Hoje, os vereadores da legislatura passada deveria ter aprovado com conhecimento do contrato e de todas os vereadores da legislatura passada dele. aprovaram a concessão, ok? Eu não sou contra a concessão. Eu não sou contra. Não, ninguém está discutindo essa questão da concessão. O problema foi a empresa. A empresa que ganhou o contrato que está pisando na bola. Então, se ela está pisando na bola, o poder concedente, a Prefeitura, tem que achar uma alternativa. Ou intervém, substitui ela pela segunda, busca outra alternativa. Além desse serviço, que tipo de outro serviço que nós teríamos aqui em Cuiabá no modelo de concessão? Seria o transporte coletivo? Transporte coletivo, o lixo. Iluminação pública. Não, iluminação pública ainda não. Mas eu vejo assim que dentro desse contexto aí, está autorizado. Eu quase nunca, pelo menos que eu me lembre, talvez eu esteja até falando algo que não tenha conhecimento, mas eu nunca vi a Prefeitura romper um contrato de concessão aqui. Eu acho que esse não vai acontecer da CAB. Bom, então o povo vai ficar sofrendo eternamente com a falta de água e sem esgoto. É o contrato que está bem amarrado, né? A gente tem que aguardar esse relatório da Deixa eu só fazer aqui uma pausa aqui, porque o assunto de CAB já está tomando... Já acabou, né? Está tomando proporções até que a gente já falou muito ao longo desses programas aqui. Eu quero... A gente pode até voltar a falar da CAB lá na sequência do programa, mas eu vou deixar aqui, mudando um pouco de assunto, gente, 2 perguntas para que vocês possam responder no bloco seguinte aí. Dilemar Alencar, o que você tem contra os radares implantados pelo prefeito Mauro Mendes nas avenidas de Cuiabá? E Renivaldo, o que você, vereador, tem contra os evangélicos que está querendo impedir aí o dia do evangélico na capital de Mato Grosso? A gente ouve as respostas daqui a pouco, após o intervalo comercial. Nós estamos de volta com Conexão Poder aqui na TV Pantanal, canal 22, entrevistando os vereadores de Cuiabá, Dilemar Alencar, que é do PTB, e também o Renivaldo Nascimento, que é do PDT. Eu deixei aqui, queria até explicar antes, porém, que o André Michels não está hoje apresentando o programa como deveria estar, em função de uma indisposição.
Eu também estou meio afônico aqui, mas estamos levando. O André estará de volta na mais perfeita normalidade no próximo domingo aqui com Conexão Poder. Eu havia mencionado no bloco passado, vereadores, quanto a duas situações específicas. No seu caso de Lemário, aí a questão das multas, né, que você tem reclamado em função originadas pelos radares. E o Renivaldo, que você tem contra aí, Renivaldo, a situação dos evangélicos? Foi criado por meio de uma lei proposta pelo Macrian Santos, vereador colega seu, PRTB, o Dia do Evangélico, e o senhor tem contestado, pretende entrar com um novo projeto, tentando cancelar? Explica pra gente aí. Primeiro, tem que deixar claro aqui que eu não sou contra o Dia do Evangélico, não tenho nada contra o evangélico, apenas sou contra o feriado no Dia do Evangélico, mas um feriado em Cuiabá. Por quê? Legalmente, a Câmara Municipal está impedida de se criar mais um feriado, legalmente. Qualquer mandado de segurança, por parte aí do CDL, derruba esse feriado. Segundo, foi um erro, legal, podemos que corrigir. Segundo, mais um feriado, no momento que o país evolui na sua economia, onde a gente vê aí a dificuldade, o desemprego, nós temos que produzir. Cada feriado é a indústria que não produz, é o comércio que não vende, é o setor de serviço que não vai lá faturar, é o servidor que vai para sua casa ali, que não produz. Esse país precisa produzir. É só por isso, só por causa do feriado. Nada contra o Dia do Evangélico. Que o evangélico possa, nesse dia que foi criado, possa lá se reunir, possa lá ir lá, como diz o vereador Dilemário, fazer o seu dia de reflexão, mas não mais vereador um feriado Dilemário, municipal. o senhor esteve se portando de que forma lá, quando entrou em pauta essa proposta do Macrian? Você votou a favor da criação do dia, é a favor também do feriado? Eu votei a favor do Dia do Evangélico, né? Com muita clareza. Eu sou evangélico, sou da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, e entendo que o povo evangélico, que representa mais de 35% da população brasileira, merece um dia para fazer a sua reflexão, enfim, como várias outras... Você defende que esse dia seja feriado? Olha, veja só, esse assunto se aflorou, o CDL está buscando conversar com os vereadores, alguns empresários evangélicos também têm colocado essa preocupação do feriado cair num dia de semana, e nós vamos buscar um entendimento com o vereador Macrian para que o feriado, por exemplo, possa ser num dia de domingo, um exemplo. Né? Mas esse dia do evangélico, ele não acaba ferindo a Constituição, porque o Brasil não é laico, né? Para ter assim... Está na Constituição. Não tem dia do católico, não tem dia do protestante. Veja só. São todos cristãos. Veja só. E aí passa a ideia de que o vereador está lá só para criar. Perigoso, né? Esse país tranquilo, nós vivemos numa paz. O país é laico, mas vários municípios brasileiros têm o dia do evangélico. E alguns até feriado. Alguns até dia feriado. Em Porto Velho, por exemplo, tem o dia do evangélico, dia de semana. Feriado. Dia de semana. Tá certo? Mas nós já criamos então não é inconstitucional. Agora, mas eu também penso que... Tem uma barreira legal aí que o Renivaldo falou ali, que são os 4 dias, as 4 datas que já são consideradas limites, né? Para que seja feriado municipal. Essa informação do vereador Renivaldo tem controvérsia. Não tem não. Mas quais seriam as datas? Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Que a própria lei federal já o coloca como feriado municipal. Corpus Christi foi quinta-feira. Zumbi, Palmares e Conceição Imaculada. Exato, dia 8 de dezembro. Os 4. Olha, o fato... não podemos mais criar feriado. Eu não sou contra o Dia do Evangélico. Mas não é complicado legislar de forma segmentada? Olha, na última quinta-feira, por exemplo, foi um dia Pai de Corpus Christi, mas um dia voltado ao povo católico, né? Outros eventos religiosos são feriados, dia de semana. Por exemplo, é santo, não é? É santo. Não é? Que é dos católicos. Sim, mas não é o dia do católico. Não é o dia do católico. Não é específico. A questão, eu não vejo essa questão católica e evangélica. O problema maior aí na minha avaliação. A Câmara não tem que discutir nesse momento a questão de feriado. Com certeza. Mas se era ilegal, se já existia o limite lá de 4 datas, então por que a Câmara então... Eu votei contra. E subi na tribuna e disse, votei contra. Rami,
O vereador Renivaldo... É fácil, você desvia a atenção, discute o vereador Renivaldo na hora... E esquece a saúde. O vereador Renivaldo na hora não colocou essa questão do que é inconstitucional. Não colocou. Existe a comissão. Agora ele está trazendo, tá certo? Volto a dizer, o CDL tem procurado a gente. Tem que ter falado lá, não pode mais, gente. Alguns empresários evangélicos também têm colocado essa preocupação e agora nós vamos se reunir com o vereador Macrian e vamos buscar um meio termo, manter o dia do evangélico, mas que possa ser num domingo, num sábado, para que não caia no dia de semana e crie-se mais uma parada. O problema é que isso tem feito um impacto muito grande na economia, né? Mesmo o cara, por exemplo, que deixa de abrir o seu comércio. Porque domingo também pequeno, médio, né? Lógico. Numa terça, quarta-feira, né, porventura, cria-se o dia, comemora-se o dia, mas não precisa decretar o feriado oficial. Não é mais uma lei popular, assim, para... Eu falei, nós temos aí muitas outras preocupações. Saúde pública. Populista, né? Populista e eleitoreira também. Eu acho que como vereador... Atinge 30%, então, dos eleitores de Mato Grosso. É voto? O negócio aqui não é criticar a proposta do Macrian. A proposta que a gente critica... que a gente não levanta, é a lei, não é a lei, não é o é dia que ela propõe, né? Primeiro que é legal, já extrapola os 4 feriados que o município poderia decretar, certo? Já é legal. Segundo, que eu acho que nesse momento, ele não tem como, sabe, nadar contra a correnteza, aí contra o país. O senhor é católico? Pedir para o Macrian. Sou católico. Mas se fosse evangélico... Não, eu não tenho essa questão não, de evangélico católico, entendeu? De verdade, eu tenho na minha casa lá, primos evangélicos, tias evangélicas, entendeu? Em nenhum momento eu nunca critiquei evangélico ou católico, pelo amor de Deus. Nós vivemos numa paz. E a discussão também sobre religião nesse momento? São cristãos. A discussão sobre religião nesse momento também, ela só vem inflamar, é apagar fogo com gasolina. Deus me livre, não tem. E desviar a atenção de assuntos mais importantes. Vamos discutir aí. Assuntos aí vamos discutir, igual eu falei, a saúde. Acabamos de falar da água aqui. Vamos discutir aí a água, o esgoto, vamos discutir o transporte público caótico que nós temos em Cuiabá. Vamos discutir também a questão do trânsito e as multas. Exato. Mas que é uma questão de saúde também, né? Que tem um vereador aí na Câmara Municipal de Cuiabá que anda criticando os radares, eu não sei por que cargas d'água. Tem que passar longe do Palácio de Casa. Ele anda 30 por hora em Cuiabá porque tem dificuldade com os radares. É isso, Dilemar Alencar. Por que o senhor tem aí feito críticas em relação aos radares, especialmente os da Miguel Sutil? Muito boa pergunta, mas eu só quero deixar ainda claro sobre o Dia do Evangélico. Nós votamos a favor e vamos buscar um entendimento para que o feriado não caia num dia de semana. Mas um feriado do Dia Evangélico eu acho que é perfeitamente normal. Você veja, o Dia da Consciência Negra é feriado em Cuiabá. E por que nós não podemos aprovar o Dia do Evangélico? É uma questão histórica, social. Histórica. Tem a ver com a cultura. E os evangélicos federal histórica. A lei federal muda a lei federal e que nós possamos criar mais coisas. Está vendo a polêmica que está criando em torno da discussão de religião? O correto era a gente discutir. As coisas. O correto era a gente discutir a diminuição do número de feriados no Brasil. Mas tudo bem, mas essa é a discussão. Agora vamos supor, vamos pedir para retirar. Feriado, gente. Vamos falar a verdade. Entendeu? Então deixa muito claro. Ninguém está dizendo desmerecendo o evangélico ou ninguém. Olha, o evangélico merece. Claro que merece. A maioria dos vereadores votaram a favor. Então agora nós vamos buscar um entendimento. Claro, o vereador não quer perder voto, né? Não é nada disso. 30% do eleitorado. É a mesma coisa. Mas vamos agora mudar de assunto? Posso falar dos radares? Ou o senhor não quer falar dos radares? Vamos. O senhor mudou de ideia e já está adorando os radares. Não, porque eu penso que às vezes o povo evangélico é perseguido sim. Né? Pelo amor de Deus. Você vai criar situações aqui. Então vamos lá. Eu queria colocar muito claro, né? Volto a dizer, nós vamos buscar uma alternativa para ter o Dia do Evangélico sem prejudicar o comércio. Vamos lá. Não, o Dia do Evangélico. Olha só, essa questão dos radares. Eu venho levantando a tese de que os radares eles têm que ser usados de forma transparente, com boa sinalização nas vias que estão instalados e com a cultura de educar para diminuir o grande número de acidentes em nossa cidade. Quando foi feita a licitação pela Prefeitura de um contrato de 4 anos pelo valor de 40 milhões de reais, e aí eu me perguntei, mas esses 40 milhões vai ser pago como? E a Prefeitura me respondeu, com as multas. Com as multas que vai ser pago esses 40 milhões para a empresa que colocou os radares. Falei, muito bem.
Então vamos sinalizar Cuiabá de forma que outras capitais adotaram, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Brasília, com sinalização vertical e horizontal a partir de 300 metros. Fiz o projeto de lei na Câmara, foi aprovado e infelizmente o atual prefeito vetou. E aí começou a indisposição entre o Palácio Alencastre com o vereador Dilemário. Eu coloquei uns outdoor na cidade dizendo que radares eletrônicos sem sinalização vira fábrica de multas. Tanto é que hoje Cuiabá já tem mais de 80 mil multas aí, muitas questionadas, né? E o meu esforço é nesse sentido, que os radares devem ter sim, eu sou a favor dos radares, mas funcionando de forma transparente. Vou te dar um exemplo aqui. Aquele semáforo na Isaac Póvoas, esquina com a Comandante Costa. Eu duvido ali o camarada não ser multado. Vocês vão lá e façam eu estou dando uma dica aqui para a TV Pantanal. Ele tem 2 segundos quando muda do amarelo para o vermelho. Eu tenho gravado isso. Isaac Póvoas com? Isaac Póvoas com o Comandante Costa, naquela baixada. É questão de ajuste, né, vereador? Mas só que a gente já pediu... Tirar o radar. Sim, e o que nós estamos pedindo é isso, não é retirar radar. Eu nunca entrei na justiça pedindo para retirar radar. O que eu entrei é solicitando melhor sinalização. A questão da BR-364, Avenida Fernando Mas Miguel Sutil. Eles se baseiam no CONTRAN, né? Que parece que o CONTRAN diz que não há necessidade de sinalizar quando havia... Tem uma resolução do CONTRAN você vai avisar o cara... Tem uma resolução do CONTRAN que fala que as placas R19 têm que ser usadas, que essas placas de 60 km, 40 km. Mas ela não proíbe o poder público municipal fazer a devida sinalização das vias. Tanto é que você vai em São Paulo, você observa as placas. A partir de 300 metros, fiscalização eletrônica. A partir de 200 metros. Então, esse debate Mas aí que eu como tenho que vai feito. pagar, né? E vou falar sinceramente para vocês. Eu ando em Cuiabá bastante e vejo a população. Vereador, o senhor está correto. Tem que melhorar sim a sinalização, senão os radares ficam vereador, no Agora, início a discussão não ficou para a população, por exemplo, não foi essa, foi que o senhor era contra os radares. Né? E eu acompanhei algumas entrevistas do senhor no início se posicionava contra. Inclusive querendo colocar ali na Avenida Miguel Sutil. Pegar todas as matérias do vereador Dilemário. Eu nunca falei que sou contra os radares. Mas porque sou a favor da boa sinalização e que eles sejam usados de forma transparente. Quero dizer, a cultura tem que ser para educar. Agora a prefeitura adotou a cultura do punir por punir. Eu quero dizer para vocês, são milhões arrecadados pela prefeitura com os radares. Melhorou a sinalização viária de Cuiabá, a sinalização vertical, as tintas que Mas eu acho pintam que a pergunta não é a travessia melhorou. A pergunta não é e se esse melhorou. recurso está sendo aplicado em quê? A pergunta é se educou, se está educando no trânsito. Educou? A pergunta é essa. Está educando? Eu acho que inibe, Outra sim. coisa, eu fui na Delegacia Regional do Trânsito, conversar com o delegado, a prefeitura colocou sem ouvir os pontos críticos onde tem maiores acidentes radares. Colocou em vias rápidas. Eles fizeram uma pesquisa. Negativo. Solicitei essa pesquisa, nunca apareceu. Eu tenho não houve pesquisa, então? Não houve. E tem reportagem, inclusive aqui da TV Pantanal, que a Delegacia Regional do Trânsito não foi ouvida sobre os pontos para a colocação dos radares. Porque a gente pensa assim, se a prefeitura não fez pesquisa, ela deve ter um corpo técnico que deve ter feito os estudos para ter o discernimento. Municipal de Trânsito. Por exemplo, na Avenida Miguel Sutil, que eu até coloquei aqui no meu questionamento, tem as sinalizações, os avisos, né? Talvez não da forma que o senhor está dizendo, não é vertical, horizontal, mas você não vê o cara na doida tirando 80, 100 por hora ali, porque sabe que a qualquer instante, na Avenida Miguel Sutil, todo o percurso da Avenida Miguel Sutil. O senhor queria tirar, inclusive, multas da Miguel Sutil. A sinalização... Só a R19. A sinalização R19, que é a quilometragem, certo? Aí tem. Agora, avisando que tem a fiscalização eletrônica, eu não tenho visto. Aliás, depois que o projeto de lei nosso foi vetado pelo prefeito, me chamaram lá no Palácio, né? Queriam melhorar a sinalização. De fato, deu uma melhorada. Inclusive, se você for aqui em frente do presidente Médici, está lá escrito no chão. Ali foi a sugestão do vereador Dilemário, a partir de 200 metros. Vereador, a gente sabe que naquela via você pode andar só 40 ou 60
A gente tem que ter 60. a consciência de que andar, tem que Gente, andar 60, não precisa a de média aviso que tem no ali perímetro urbano é 60 por hora. O limite é 60. Não tem o que ter limite, aviso, né? olha, você vai ser O limite é multado se você 60 não por hora. cumprir, você tem que cumprir. Então ali está dizendo as regras 60 da boa por convivência. hora, 40 por hora, você tem que andar 60 por hora. Você nunca foi multado em Cuiabá? Eu já fui multada e já bateram no meu Então, carro porque a exatamente. pessoa estava Então, em alta veja só, velocidade. eu acho Mas que- eu estava errada, eu Eu fui acho que multada e eu estava acho errada. que a sinalização é a forma de educar. A sinalização está comprovado pela engenharia de trânsito. Mas ajuda, à medida que você... Eu acho assim, que se é Exatamente. 60 por hora, É. 60 a por hora. sinalização gente. ajuda a educar. Então, Ajuda, mais... com certeza. Qual que é o problema de sinalizar legal? Mas o senhor está Qual falando que é o a problema? sinalização da Entendeu? multa ou a sinalização normal que a via deve ter? A sinalização Da da via. fiscalização Mas a eletrônica. sinalização da via já é 60 por hora no máximo. Eu também discordo que tem que você avisar. vai ter que avisar vai ser mais multado. ainda, ó, Olha, gente. aqui tem, ó. Aí lá naquele vai momento ser ele multado, anda hein? 60, Cuidado. depois ele corre. O cara já ele sabe. aumenta a Paulo, velocidade. e por que outras capitais funcionam assim? Não, porque Com a sinalização outras capitais- vertical e horizontal, eu convido você para ir lá em São Paulo comigo, Brasília. Mas e por que Campo Cuiabá Grande, precisa- vamos mais perto, a 700 quilômetros daqui. Uhum. Todas as vias que têm radares eletrônicos estão bem sinalizadas em Campo Grande. Mas aqui tem a sinalização. de Entendeu? Tem, mas muito pífia. Praticamente... Que o senhor os quer radares melhorar. estão Nem ocultos. precisa O que eu ter quero é que sinalização, melhora. na Melhorar a O que eu verdade. quero é melhor. Tem que estar lá, você pode correr e tem um a 60 visto, ou a 40, mais e tem que um isso visto não. que a prefeitura está começando a entender, porque a reclamação da falta de sinalização Nós temos nas pro- vias que tem radares é muito Nós grande. temos Mas para a por via das população. dúvidas, gente, por via das dúvidas, vamos obedecer aos 60 por hora, Claro. independente de ter aí a... De fiscalização ou não. a né? Agora eu vou colocar uma questão aqui. fiscalização Por exemplo, vertical, horizontal. Essa Avenida Miguel Sutil, por exemplo, tem pontos ali que é 40 km por hora, certo? Por mais que seja 60 km, certo? Ali é uma via rápida. O camarada andar com segurança 80 km na Avenida Miguel Sutil, eu não acho exagero. Você vai ali para Guarulhos, quando você vai pegar o aeroporto ali, é 90 km por hora. Mas lá E é tem- outra E é legislação. cheio de sinalização. Mas eu tenho um detalhe, Mas eu já diferente. mas essa aqui resposta a que eu posso prefeitura dar. poderia. Eu já fui indagar sobre isso. Prefeitura 60 por poderia hora na Miguel buscar um Sutil, Na Miguel negócio- Sutil, é uma ela não é velocidade boa, contínua, convenhamos. ela tem Boa, pontos boa. de atravessamento. Então, por causa desses pontos de atravessamento ali, ela não é A contínua velocidade como tem lá que ser Guarulhos. mais Tem reduzida. muito Bem, gente, rotatória. Aí Então, a regra é eu outra. quero agradecer sua pergunta, Paulo, e dizer, eu vou continuar lutando por melhor para que a prefeitura faça melhor sinalização nas vias em que existem radares. Agora, exigir que eles sejam usados com a cultura de educar e não apenas para arrecadar, né? Vamos ver, eu solicitei para o Você já foi multado já, vereador? Ainda não, porque Então, eu ando com motorista, eu já- mas meu motorista já foi multado. Eu não tenho quem não É o senhor tem que como paga, não né? ser multado aqui em Você vai ser Cuiabá. multado se você Vá na Isaac Povas. Eu fui multado, Vá na eu Isaac infringi. Povas. Claro. Entendeu? Mas, vereador, você é multado porque você andou acima da velocidade, você estacionou no lugar Não, olha, proibido. veja só, eu Quer tenho dizer, um ninguém é aposentado multado aqui do porque meu prédio. não fez nada errado. Eu moro aqui do lado aqui da TV. Ele estava em casa rezando, Não, olha, é. foi multado. Você sabe que tem os 10%, né? Eu tenho um senhor aposentado lá no meu prédio, de 72 anos. Ele tem 12 multas aqui na Miguel Sutil, todas com 70 quilômetros. Pé de chumbo, né? 70 quilômetros. Olha lá. Passou 60. 67. Mas Agora, ele tudo bem se ele infringiu. tivesse a 120, Ele pode chegar a 67 140. só. Ele errou. Eu Que a acho tolerância assim, até 67. o radar é importante, mas vamos sinalizar E melhor. isso o vereador não Eu pode quero legislar. aproveitar o Isso grande audiência é aqui. legislação federal. Eu quero aproveitar a grande audiência aqui da TV Pantanal, do programa Conexão Poder. Prefeito, vamos sinalizar melhor, prefeito. Onde tem radares, tá certo? E outra coisa, vamos divulgar mensalmente o valor arrecadado, aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Eu sou autor de uma indicação onde pede que na frente de todas as creches e escolas tenham a faixa elevada sinalizada para a travessia do estudante, do pai do aluno. Praticamente se tem aqui em Cuiabá. Agora, eu quero dizer uma coisa A cobrança também, é aqui, Débora, que é o desse seguinte. Nós vivemos uma questão sazonal em Cuiabá, questão de chuvas. Vamos encerrar esse assunto. Tá, vamos para encerrar o assunto, a questão de chuvas. Eu estive há uns 10 dias atrás conversando com o secretário de transporte. A Prefeitura Municipal de Cuiabá já adquiriu aí um aparato para fazer a sinalização. Ótimo. Tá certo? Agora, não se pôde fazer antes, porque é por causa dessa chuvarada da chuva. Agora que o tempo vai ficar mais firme, vai se começar esse trabalho. Entendeu? E eu quero também dizer que é o seguinte, meu amor, nós também com uma tranquilidade.
a obrigação nossa, enquanto legislador, enquanto fiscalizador da Prefeitura Municipal de Cuiabá, é requisitar toda e qualquer informação que entendemos que ela deve nos fornecer, inclusive os valores arrecadados para as multas. Tá certo. Bom, vamos ao intervalo comercial. No próximo bloco, eu gostaria que vocês também nos dessem aqui algumas opiniões sobre... Falou-se aqui, o Abdala falou agora há pouco aqui, questionou aos vereadores sobre o papel do vereador, que às vezes fica aí queimando pestanas sobre coisas tão aparentemente pífias, quando tem tantas outras coisas aí que poderiam estar sendo discutidas, debatidas, até transformadas em lei. Eu vou deixar uma para o senhor, doutor Renivaldo, que é o seguinte, eu até marquei aqui, que a gente vai poder falar no próximo bloco. O senhor, moção de aplauso para o creme de la creme. Certo. Que é um festejo, é um evento que ocorre há mais de 10 anos aqui na capital. E a relevância disso em detrimento de outras situações também, que seriam até mais. A gente volta daqui a pouco após o intervalo comercial. De volta com o Conexão Poder e a gente está aí já caminhando para o final. Nesse último bloco agora, eu vou voltar aqui ao bloco, vou perguntar aqui, deixei a pergunta lá no bloco anterior para você, vereador do PDT, Renivaldo. O senhor aí apoiando moção de aplauso para Creme de la Creme, que é um evento que ocorre aqui envolvendo as pessoas aí mais voltadas para o meio social, os colunistas, etc. Tanta coisa mais importante para ser deliberado e até trabalhado em termos de legislativo, e o senhor resolve apoiar aí o creme de la creme. Eu apoio aquilo que traz de benefício para Cuiabá. Eu posso garantir a você, são 3 empresários que há 13 anos fazem essa festa, uma festa que traz divisas para a cidade de Cuiabá, onde vem pessoas de outros estados, de todo o Mato Grosso. É uma festa anual. Tá certo? Não importa se é da categoria, da classe A, B, C ou D. Entendeu? Então, são empresários que, com muita dificuldade, fazem essa festa há 13 anos, de sucesso. Quer dizer, você vai nos hotéis de Cuiabá, todos lotados nessa data, o comércio vende, você entendeu? E traz o quê? Traz alegria. Não agora, também posso dizer para você que é uma função da Câmara. Posso dizer também para vocês que o primeiro projeto de lei meu na Câmara Municipal de Cuiabá foi anular uma doação diária lá no Dom Aquino, tá certo? Que vale mais de 50 milhões de reais, que enquanto na gestão passada e na legislatura passada, doaram de forma gratuita a particulares. Esse trabalho também foi do vereador Renivaldo Nascimento. Hoje essa área voltou ao setor público, voltou à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Houve lá toda uma reforma do complexo esportivo por conta dessa atitude minha, enquanto vereador. Quer dizer, eu trato a coisa pública quanto pública e exijo que outros o façam. Certo. Agora, tem algumas coisas também no particular, e no caso dessa festa Creme de la Creme, a gente premiou aí empresários de sucesso em Cuiabá. Valeu a provocação que o senhor explicou aí, essa outra ação sua. Vamos falar de política, Paulo, vamos falar? Um pouquinho, vamos? Então, manda ver. Está com 2 vereadores aqui, com um problema aí, que é uma fusão que não aconteceu entre o DEM e o PTB, e o PDT que vive uma crise interna agora, com a possibilidade de um esvaziamento com a saída do governador Pedro Táxi do partido. Vereador, o senhor é do Diretório Municipal do PDT, o senhor acredita que essa saída do governador vai causar uma debandada no partido e o senhor vai junto com o governador? Eu acredito sim. E se eu puder, eu faço parte do grupo do político do governador Pedro Táxi. Mas toda a política a convite dele. O senhor não pode seguir, a legislação não permite. Exatamente. Eu vou ter que ver de forma legal. Na janela, né, eu gostaria muito de segui-lo. Até porque vou seguir a sua doutrina, vou seguir a sua... Mas vai seguir para o PSB ou para o PSDB? Para onde que o táxi vai? Qual é o destino dele? Não tem destino correto. Pedro, aonde você vai, eu também vou. Exatamente. É a música do Raul Seixas. Nós não temos partidarismo forte nesse país. Nós temos grupos políticos de pessoas, entendeu? Nós temos aí objetivos comuns, onde grupos de pessoas com objetivo comum vão lá. Mas politicamente o senhor acha que o táxi vá para o PSB? Eu acredito que eu gostaria muito que ele fosse. Eu gostaria que ele fosse o PSB. Eu me dou muito bem lá com o prefeito. A fusão, né? PSB e PPS. Exatamente, que é um grupo político. E até porque é o seguinte, para finalizar aqui essa resposta para você, Ana Carla, é o seguinte. E como eu disse, hoje o governador Pedro Táxi é o grande líder político do estado de Mato Grosso. Tem credibilidade, tem honradez e pode ter a certeza. Mato Grosso
fez uma revolução e nós estamos vivendo essa revolução desde o dia 1º de janeiro. No mínimo, como ele disse, já estancou ali o de desvio de dinheiro público. Dilemário Alencar. Mas, Paulo, só para falar do PTB também com o Fundem. Será que o Zeca Viana aí, que é o presidente estadual do PDT, ele vai junto ou ele fica? Não, acho que ele fica, entendeu? Dilemário, PTB com Só quer que ele fique, PTB né? com o DEM, agora vinham se falando aí de uma possível fusão que caiu por terra, pelo menos por enquanto. E aí, como é que fica o PTB com a situação que tem aí de falta de referência, enfim, das limitações? Não deu certo a fusão PTB-DEM, né? Já foi oficializada, né? A não fusão. Agora o PTB, cabe à direção do partido buscar montar uma chapa competitiva de vereador. Nós tivemos uma reunião na semana passada e ficou deliberado que a executiva do PTB vai buscar dialogar com os pré-candidatos a prefeito que estão colocados aí e buscar um caminho, né? Agora está todo mundo esperando, todos os políticos esperando essa tal da janela, né? O senhor também está esperando? Estou. Tendo a janela, tá eu vou avaliar. Você quer ir para onde? Eu vou avaliar. No PSB também? Eu acho que foi uma frustração essa reforma política aí, certo? Uma reforma que não reformou nada. Mas por que o senhor quer sair do PTB? Não, eu não disse que eu quero sair do PTB. Eu só quero janela. Todos os políticos esperando, né? E com essa janela, eu acho certo haver uma janela de 30 dias após o último ano do exercício no partido. Vamos dizer que o partido vai ficar com 90% e o político aqui que foi eleito, no final ele pode avaliar se quer ficar naquela legenda ou não. Porque senão fica muito também na mão do dirigente partidário. Se isso acontecer, o senhor muda de partido? Vou fazer uma avaliação. Eu tenho apesar de gostar do PTB, mas eu já fui presidente municipal do PMDB de Cuiabá. Tenho assim Seu efeito Blair, mexendo com a cabeça do Dilemário. Não, eu tenho feito algumas conversas, é natural. Eu já recebi convite de 4 partidos, certo? Mas o PMDB é o que o senhor mais simpatiza. Eu já fui do PMDB, fui presidente do PMDB, mas não estou dizendo que vou sair do PTB. Se o PTB buscar montar uma chapa competitiva, o problema é que o PTB hoje tem 4 vereadores. Nós temos lá o Júlio Pinheiro, que é o presidente da Câmara, o Leonardo de Oliveira, que é o líder do governo municipal, e agora o Névito. E eu estou numa posição mais independente, mais crítica ao governo Mauro Mendes. O senhor tem sido oposição. Então, quer dizer, para mim fica difícil. O partido, eu não tenho um respaldo do partido. Mas o partido não definiu que ia sair a queixa de Dilemário, o PTB não tem dado aquilo que ele esperava, que era uma espécie de respaldo. O PTB tinha discutido essa questão de sair da base do prefeito. Mas não chegou a nenhum acordo. Discute. Enfim, eu acho muito difícil. Você é a favor do rompimento com a gestão do Mauro? Olha, eu sou daqueles políticos que acham o seguinte, que partido tem que ter candidato. É igual o time que não disputa campeonato, perde torcida. Mas uma reunião na semana passada, vocês discutiram essa questão da candidatura própria, né? Achei muito lamentável, por exemplo, continuar permitindo coligação na proporcional. Tinha que proibir. O partido tem que ter competitividade. Mas, vereador, não fica estranho, de repente, quando o Mauro Mendes assume, ali o PTB está juntinho, inclusive o Mauro coloca um líder na Câmara, aquela coisa toda. Aí, quer dizer, está aproximando agora uma eleição, aí quer dizer, não, o Mauro já não serve mais, já fica ruim ficar perto dele. Lembrando que o PTB não tem mais secretaria Mas o PTB, essa é a discussão interna lá, né? Prefeito. Eu fiquei independente, faço oposição, o que é bom eu voto a favor do governo, se for bom para o povo eu voto. Não tem problema comigo. Agora, o PTB é a maior bancada da Câmara Municipal e não tem nenhum secretário. Tem o líder do governo e não tem nenhum secretário. Então, se o prefeito chamar para conversar, não tem nenhum secretário. Se o Mauro Mendes chamar para conversar... cargo, então o PTB muda. Eu sou minoria dentro do PTB. Se o PTB quiser ficar com o Mauro, que fique. Eu vou ficar do lado do povo. Então, o vereador Dilemário vai ficar do lado do povo. Mas esse é o motivo da sua saída, então. Por obrigação de ficar do lado do povo, em tese. Eu vou ficar do lado do povo. Se o governador sair e abrir janela, eu mudo. E aí o PDT tá, em relação ao Mauro, tá de beleza, né? Tá de boa. Não, o Mauro para mim é um excelente governador, excelente prefeito. Excelente prefeito. 2 anos apenas aí. Até em relação às multas lá, dos radares também, continua. Não, eu acho que o Mauro tem apenas 2 anos de governo. Não, 2 anos e meio já. 2 anos e meio. 2 anos Prefeitura Municipal de Cuiabá
Diz que é enterro de terra político, entendeu? É difícil realmente administrar. Agora, o Mauro precisa sim fazer alguns outros ajustes, como o Pedro fez no governo do estado de Mato Grosso. Entendeu? Principalmente no empreguismo. Né? Principalmente no empreguismo. Principalmente no empreguismo. A Prefeitura Municipal de Cuiabá tem que preocupar mais com investimentos. Gente, é o seguinte, vamos encerrar o programa hoje. Infelizmente já estamos aí com o tempo estourado. Deixar aqui uns 30 segundos para cada um dos vereadores fazerem as suas considerações finais. Vereador Dilemário, o senhor é o primeiro aí da despedida. Eu quero agradecer o espaço, aproveitar a grande audiência para cobrar do prefeito municipal a licitação para o transporte público. Cuiabá continua tendo um péssimo transporte coletivo e com a passagem proporcionalmente mais cara do Brasil. Então, aproveitar aqui o programa e cobrar urgentemente a licitação para melhorar o transporte coletivo de Cuiabá. A questão da saúde também está um caos. O pronto-socorro virou um hospital de guerra. O prefeito precisa agir rapidamente nesta área, porque a população está padecendo na saúde pública, mas piorou. Então, eu quero aqui agradecer, né, e colocar para a população que eu vou continuar nessa linha. O que for bom para o povo, nós vamos votar junto. Agora, o que vir contra o povo, a gente vai levantar a voz. A prerrogativa constitucional do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, nós vamos exercer o nosso mandato nesse sentido, defendendo o povo de Cuiabá. Renivaldo. Mais uma vez também agradecer a você, Paulo, Ana Carla, Abdala, e dizer à população matogrossense que, mais precisamente a população cuiabana nesse primeiro instante, que o transporte público já é uma realidade, a nova licitação, isso já é realidade, já vai acontecer. E dizer também que realmente o pronto-socorro, concordo, ele continua um caos, mas que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, ainda nesse mês de junho, estará fazendo adquirindo alguns leitos em alguns hospitais particulares para que haja essa transferência desse atendimento, até porque realmente há necessidade dessas ações. E dizer também à população mato-grossense, que mais uma vez, pode confiar, nós temos hoje um governo honesto, comprometido e realmente revolucionário. Muito obrigado a todos. Tá certo, a gente vai então encerrando o programa de hoje. Eu vou agradecer aqui a Ana Carla, jornalista das mais competentes que tem aqui no estado de Mato Grosso. E também, obrigado, Ana Carla, obrigado também ao Abdala, que é outro também, que é companheiro nosso, que está sempre aqui. O André Luiz Michels não esteve hoje em função de uma indisposição que ele teve. Eu vou encerrar aqui que o André faz. Pega para mim, eu não consigo puxar, colocar ali. O André sempre faz isso aqui, eu vou ter que fazer também. Né? Entregar aqui uma para o senhor, lembrancinha, colocar lá no seu gabinete, que eu tenho coleção lá já, né? Vou levar para o meu gabinete. Renivaldo também. Vou falar. Obrigado. Vou tomar aquele chazinho lá. Quando tiver nervoso aí com os radares, tomar um chazinho para ficar mais tranquilo, tá certo? Abraço, muito obrigado, Renivaldo. Obrigado também, Dilemário, pessoal do PTB e também do PDT. Obrigado, amigos. A gente volta com Conexão Poder no próximo domingo aqui no canal 22 TV Pantanal. Lembrando que você pode assistir a essa entrevista na íntegra a partir de amanhã no site Repórter MT. Grande abraço e até lá. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá, agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos.